Cláudia, obrigada pelo convite, mas não começa me colocando essa responsabilidade toda. Eu já te Segurar conheço. essa bola. Eu já te conheço bem, a gente já fez rádio juntas, somos amigas, enfim. Muito obrigada por você ter vindo aqui. Eu quero que você explique um pouco sobre essa área complexa que você trabalha, né? Aliás, você faz um monte de coisas, né? Atua em vários setores. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. Na verdade, o estudo em si é do direito da grande área civil, e aí a gente fala para as pessoas entenderem, porque a grande área civil ela abarca muitas coisas, né? Desde direito de família até empresarial, inventário, a parte de compliance, etc. Mas além da área civil, a gente também faz a área de difusos e coletivos. Difusos e coletivos, para as pessoas entenderem, é a parte de consumidor e ambiental, são as mais pautadas, né, no direito. Você é presidente, né, da Comissão Sim, de Direito da Comissão de Ambiental. Meio Ambiente da OAB. Um abraço aí para o Dr. Rodrigo Julião, presidente. E lá também a gente atua, então assim, é uma área de atuação em termos da advocacia, e tem a área da advocacia, tem a área do estudo, né, do direito, da docência, e também tem a área que a gente chama da área social, porque socialmente o direito ambiental ele obriga a todos nós, né? Não é só o poder público. Sim, E envolve toda a comunidade. Vai falar sobre isso, mas assim, em termos da advocacia, é até bacana a gente comentar sobre isso, Cláudia, aproveitar aqui o teu canal, porque a gente vê muitos estudantes de direito e até advogados que não têm a menor noção do quanto o direito ambiental pode ajudar, inclusive na esfera civil e outras esferas. A gente fala que o direito ambiental ele traz um olhar clínico sobre o direito. É novo, entre aspas, ele está aí na Constituição Federal desde 1988, então não é tão novo. Não. Mas na prática a gente ainda vê que ainda falta se debruçar mais sobre esse estudo do bem ambiental, que não é bem público, não é particular. Então o que é? Né? É um bem que está à disposição de todos e ele tem um tratamento diferenciado, porque todos podem usar ao mesmo tempo, todos têm que cuidar, né? E tem aquelas regrinhas para a utilização da água, da energia, etc. Então, assim, é muita coisa, até mesmo, e aproveitar que a gente está aqui num canal de TV, que o próprio meio ambiente cultural, e nisso a gente fala também da TV, do meio ambiente televisivo, da radiofrequência, isso também é um uso de espaço de bem ambiental. Então, até mesmo nessa área, inclusive no meio digital, a gente também fala sobre isso. Então, para a advocacia, você que é estudante de direito, você que é advogado e está tentando buscar uma área de atuação, é uma área muito ampla. Então, você vê, a maioria dos problemas hoje são questões digitais, por exemplo. Né? Hoje mesmo nós tivemos um problema no escritório relacionado ao Hotmail que bloqueou uma das contas, um dos e-mails, a pessoa está sem acesso. Fora isso, as questões de dano moral, responsabilidade civil, tudo isso você agrega ao direito civil, sim, a seara ambiental que vai te dar outras ferramentas para atuar. Né? Então, em termos de advocacia, isso dá muito mais condição de ter uma vitória processual, né? Porque você conhece a clínica da estratégia ambiental, então você consegue diferenciar melhor. Então, é um conselho que eu dou às pessoas se debruçarem sobre essa matéria. Além de tudo, uma coisa que eu chamo a atenção, Cláudia, já aproveitando também que a gente está falando disso, para quem acha que direito ambiental é só o macaquinho e a árvore e a floresta amazônica, não é. Eu já fiz uma introdução aqui que isso que a gente está falando, o uso das redes, o uso do meio ambiente cultural, desde TV, rádio, computador, tudo isso faz parte do meio ambiente, assim como o meio ambiente do trabalho, assim como a saúde ambiental. Então, todos esses problemas que a gente vê até aqui em Santos, a gente teve um problema, pode bloquear a praia, não pode bloquear a praia. Se a gente dependesse de direito público e privado, que é o direito administrativo e o direito civil, Sim. não poderia. Mas nós temos o direito ambiental, que faz com que a responsabilidade seja concorrente. Então, na seara ambiental, o município teve um problema específico, que faz com que, para proteger a saúde ambiental, ele tenha que tomar medidas, ele pode tomar medidas. Só para te trazer um caso concreto de quão abrangente é isso. Aí o telespectador vai falar assim, mas eu quero abrir uma empresa. Você também precisa do licenciamento. Sim, até para se proteger também, né? Porque você que paga multa, dependendo do dano para o meio ambiente, né? Isso mesmo, Cláudia. E olha, você falou uma coisa importante, porque a multa ambiental é muito cara. E aí os clientes falam assim, poxa, então era só fazer uma consultoria antes? Era.
porque a consultoria é muito mais cara que a multa, mais barata que a multa, mais barata, viu, gente? A gente aqui é uma TV universitária também, então, quer dizer, é um campo, estrategicamente falando, é um campo de oportunidades, né? Sim. Que é um campo vasto de atuação, né? E esse seu interesse pelo meio ambiente veio desde quando? Ah, então, na verdade veio no mestrado. Depois da faculdade eu fiz alguns cursos de especialização, depois eu fui fazer a pós-graduação em Direitos Fundamentais em Coimbra, só que o direito ambiental, ele veio, a raiz dele é da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que dos direitos humanos é você ter acesso à natureza e à qualidade de vida. E isso foi agregado na nossa Constituição de 1988. Então veio daí. E aí, depois da pós, eu fui fazer mestrado em Direitos Difusos e Coletivos. E lá dentro, né, que tem o previdenciário, o consumidor, o ambiental, eu acabei escrevendo e me debruçando mais sobre o direito ambiental. Eu me apaixonei por isso, né? Comecei a perceber algo que, inclusive, tem um princípio que diz que o meio ambiente, o direito ambiental está em tudo, que chama o princípio da ubiquidade, palavra horrorosa, mas ele quer dizer muita coisa. Então, eu acabei me debruçando e percebi o quanto essa ferramenta é importante para todas as áreas do direito. Então, assim, não é dizer, mas você não é especialista, você não é especializada? Sim, sou. Exatamente, mas essa visão clínica é que te dá justamente a probabilidade de você conseguir uma advocacia estratégica para o melhor resultado para o cliente, porque você consegue caminhar, passear por essas áreas e retirar o que não é e focar na solução. Qual a maior necessidade do planeta que você vê agora, nesse momento que a gente está vivendo? Olha, Cláudia, para você ver, eu acho que esse espaço da comunicação é tão relevante, porque a minha resposta está aí. E para você ter uma ideia, a minha dissertação de mestrado, ela fala justamente sobre a manipulação midiática, sobre o meio ambiente cultural e a importância disso tudo. E nisso, a gente abarca o quê? A importância da comunicação social. Então, qualquer projeto que a gente faz, lá no Conselho, eu também estou no Conselho de Meio Ambiente do município, lá a gente exige e pede, implora que o setor da comunicação social participe de todas as decisões e participe e atue nos projetos, sejam eles ambiental, de segurança, de saúde, de educação, porque a solução, na minha humilde opinião, posso estar equivocada, mas a solução está na questão da comunicação social. Porque a gente sabe muito bem fazer com que as pessoas consumam um sanduíche de uma lanchonete amarela e vermelha, não sabe? Tá fácil, porque você identifica, é a cor, é tudo muito fácil. A partir do momento que você levar uma comunicação social fácil, objetiva, reta, como as campanhas políticas conseguem, né, como os jingles conseguem, eu acho que a gente vai conseguir ir mais longe. Mas eu não sou uma pessoa totalmente pessimista, eu sou realista, eu acho que vai ser difícil a gente pegar o rabo do cometa, não vai pegar, né, a gente não vai voltar ao status quo, que era, não vai voltar. A gente é ser humano consome, tudo é meio ambiente, como eu falei, princípio da ubiquidade, tudo envolve direito ambiental, você acende a luz, você toca a descarga, você acorda, você respira, tudo isso, né? Envolve. Então, mas eu tenho para mim que o melhor caminho, o melhor instrumento, vou dizer assim, não é o melhor resultado, é o melhor instrumento, é a comunicação social, é isso que você está fazendo aqui. E toda transformação, né, requer um grande envolvimento. Então, é o que você falou, isso é responsabilidade de todo mundo. Eu hoje de manhã estava lendo um texto a respeito disso e comparando, a gente está até com uma convidada depois que mora no exterior, ela pode até falar alguma coisa para a gente, mas a legislação do Brasil, comparando a legislação do Brasil com os Estados Unidos, as regras ambientais do Brasil são mais rígidas. Você está sabendo disso do que nos Estados Unidos, até pela grande riqueza, né, que o Brasil tem ambientalmente falando. Aí a gente tem aspectos, vários aspectos num só problema. Quando você faz comparações, eu não gosto muito de fazer comparações dos outros países com o Brasil, porque na verdade são incomparáveis. O Brasil tem uma mata muito grande, uma reserva muito grande. O Brasil tem uma biodiversidade que não existe em lugar nenhum do mundo, Cláudia. Então, é muito difícil você comparar, por exemplo, até países da Europa,
Nós vamos ter uma convidada aqui que vai falar dos Estados Unidos, mas também os Estados Unidos, mas vamos comparar a Europa. Tem países na Europa que equivale ao Sergipe, que equivale a São Paulo, né? E não tem biodiversidade nenhuma. Pode ter paisagens bonitas, tudo, mas a gente está falando de ecossistema e biodiversidade, e aquíferos, né, que são os grandes responsáveis pelas águas doces, que é aquilo que vai nos abastecer, né, até que a gente aprenda a fazer em quantidade a insalubridade da água. Mas a diferença básica é que o nosso meio ambiente é a única moeda que nós temos para defender o nosso país. E ela é barganhada, ela é vendida barata, ela é usada, usurpada. Isso a gente vem de uma colonização portuguesa, não só portuguesa, mas a nossa colonização em si. Eu não estou julgando nem falando mal, eu acho que era a ocasião, mas a ocasião fez com que nós fôssemos colonizados, e nossa origem venha de uma ideia usurpadora, né, de uma mentalidade de usurpação dos bens ambientais. Foi assim que começou. E uma hora a gente teve que parar com isso, né? Isso é um fato. Eu não sou aquela ambientalista que acha que não pode mexer em nada, ao contrário, eu sempre falo isso. Eu acho que nós podemos desenvolver, devemos desenvolver. Eu acho até que o santista, ele tem uma mentalidade assim, um pouco apegada, né, à situação. Então, às vezes, para o santista é difícil quebrar os ovos para fazer o omelete, né, encarar algumas mudanças que precisam ser feitas. Eu acho que o Brasil de uma maneira geral, mas eu acho que Santos ainda mais. Mas eu sou desenvolvimentista, eu acredito no desenvolvimento. E aí a gente vou colocar aqui, Cláudia, uma palavrinha que a gente usa muito para falar de meio ambiente, que é sustentabilidade. Né? Aí você fala proteção ambiental. Então, vamos colocar aqui num parâmetro proteção ambiental. E aqui a gente vai colocar o desenvolvimento, né? Tem gente que acha que a gente tem que proteger ao máximo e com isso você acaba impedindo o desenvolvimento, é fato. E tem gente que acha que você tem que desenvolver a todo custo sem olhar para o que está acontecendo no planeta. Na verdade, quando você fala sustentabilidade, você fala justamente esse equilíbrio aqui, ó, da balança. Tentar equiparar, não deixar de desenvolver absolutamente. Desenvolver, mas de acordo com as regras que terem para ser usadas. Porque existem regras, essas regras são possíveis, e aí que entra a estratégia, no caso, de um bom profissional da advocacia. Porque você consegue fazer com que as pessoas empreendam, você consegue fazer com que as pessoas ajustem a empresa. Hoje em dia nós temos o compliance, uma ferramenta incrível, não só para a área ambiental, mas para a área civil, para a área de contratos. É incrível, né? Porque você tem aquela ferramenta de ajustar a empresa, evitar prejuízo, fazer com que a tua empresa concorra e vença os outros concorrentes, porque tem o compliance. Sim. Né? Enfim, credibilidade. Pode usar incrível. em várias áreas de atuação, é o que você falou. Várias áreas de atuação, várias áreas de atuação. Hoje em dia, eu acho que a nossa colega que vai vir depois, ela pode até falar sobre isso. Estados Unidos, quem não tem compliance em seus empreendimentos, em sua empresa, praticamente não concorre no mercado. Né? É uma coisa que já está muito arraigada lá fora. Aqui é que nós estamos começando, e aí, até você falar para o empresário, para o empreendedor, que ele precisa, ele vai ter um prejuízozinho no primeiro... Tem que sentir no bolso para depois procurar... mas não precisa, enfim. Mas assim, uma das diferenças é essa, é que nós precisamos, é o nosso único bem. Né? Você fala de outros países, eles têm a propriedade bélica, né? Então... Os Estados Unidos é um deles, tem uma economia diferente da nossa. A nossa única esperança como país, e as pessoas têm que se atentar para isso na hora de escolher os políticos e na hora de verificar quais são os programas que essas pessoas têm para a gente, para os projetos ambientais, a gente tem que entender, é a nossa maior moeda econômica. Isso é muito relevante. Então, não é só para o microcosmos que a gente está falando aqui, mas no macrocosmos também é muito importante a gente entender isso. Não concordo com essa polarização. Eu acho que não é nem o ambientalista e nem o desenvolvimentista, eu acho que é o caminho do meio. E é possível desenvolver dentro das regras. Qual é o nosso maior problema, Cláudia? É o tamanho desse país e dos nossos ecossistemas, das nossas florestas. Como que você vai, por exemplo, fiscalizar uma fronteira do Amazonas?
Fica complicado mesmo. É inviável. Há 5 anos atrás, num congresso, eu espero que já tenha mudado, mas há 5 anos atrás, no congresso, nós perguntamos para um dos fiscais, ele falou assim, não, só tem eu e mais um para a Amazônia. Eram 2 fiscais. Muito difícil mesmo. Agora, Luciana, me fala uma coisa. A gente está falando de sustentabilidade, a gente está com várias pessoas em casa, inclusive donas de casa, fora o empresariado. Você acha que o Brasil, ele está no vermelho com relação a isso, com relação às medidas, inclusive com relação ao lixo, né? O lixo, que é uma situação complicada, que muita gente nem sabe lidar com isso, que você falou das regrinhas, que você fala, a gente acorda e já começa a consumir, já guardar comida, já usar papel laminado, saco plástico, isso, enfim. Exatamente. A gente tem muito que mudar, né, com relação a isso. Então, a gente tem que mudar, conto com o instrumento da comunicação social para isso, né? A gente tem que contar com isso porque é muito forte, é muito mais forte do que a gente imagina. É isso que vai determinar a nossa mudança de comportamento, na verdade é isso. Mas vamos dar um exemplo aqui, Cláudia. A gente, por pessoa, você na sua casa, eu na minha. Nós consumimos, em média, de 1 a 1.200 quilos de resíduo por dia. Eu não sei quantas pessoas moram na sua casa. 3 pessoas. Então, você já faz isso vezes 3 por dia. Aí eu não sei se você mora em prédio. Se você mora em edifício, quantos apartamentos tem? E aí, quanto isso gerou de resíduo por dia em quilos? E aí, só o seu edifício o que gerou? E aí você multiplica por toda a cidade. E aí você multiplica pelos dias da semana, você multiplica pelos dias do mês, você multiplica pelos dias do ano. Isso é um buraco sem fundo. Então, só que aí como é que a gente faz? Como é que você, telespectador, faz lá na sua casa? Você pega o seu lixo, amarra e nunca mais você vê aquilo, não é verdade? Sim. Então, assim, a gente tem um automatismo nisso, né? De a gente colocar as coisas, a gente toca a descarga para onde foi que se dane. O lixo também. Saindo da sua casa é o que é importante. Tirou de casa. Exato. Você quer se livrar daquilo. Aí você se livrou. Muitas pessoas não têm nem respeito pelo trabalho da coleta de lixo nas ruas, né? Que, está atrapalhando o meu trânsito, aí buzina e não sei o que. As pessoas simplesmente colocam o lixo para fora e não pensam nisso. Só que é um problemão. Existe até máfia de lixo. Na Itália, nos Estados Unidos, em diversos lugares do mundo. Aqui também dizem que tem. Mas, por exemplo, Santos, para a gente trazer o problema aqui para a nossa região, eu acho que o telespectador também já deve ter ouvido falar, na URI, que é o incinerador que estão querendo colocar lá no Sítio das Neves, que é para onde vai, para quem não sabe, é para onde vai o nosso resíduo. Né? Além de tudo, tem uma coisa importante também para falar, nós temos sim um sistema de coleta de recicláveis muito bacana, né? Um galpão bacana que funciona, e que parte dos reciclados vai para lá, os reciclados aproveitados. Você que está em casa, não coloque, não molhe o seu reciclado. Se for lavar, seque, se for papelão, se estiver molhado, ele vai ser descartado. Né? Então, assim, na hora de você fazer a separação do lixo, se você realmente quer aproveitar esse reciclado e ajudar nessa tua atitude diária, separe, não vai adiantar o alumínio, não vai adiantar, principalmente aquele alumínio de comida, né? da quentinha. Sim. Mas procure se informar a respeito disso, que ajuda o pessoal que está trabalhando lá na coleta, na reciclagem. Então, vai para o Sítio das Neves. Qual é a solução que esse incinerador propõe? Propõe que o lixo seja incinerado. Até aí, ok. O que ocorre? Por que esse processo está parado na CETESB? Porque esse maquinário que veio para a incineração, que seria uma solução boa se fosse o instrumento correto, esse que veio proposto é uma tecnologia já que na Europa estão jogando fora. Então, a ideia da CETESB é que seja ajustado esse projeto desse incinerador, né? Teve muita coisa até relacionada com o emissário, essa confusão que fizeram com o emissário. Então, a ideia da CETESB é que seja ajustado o projeto. É aquilo que eu falei, pode desenvolver? Pode, mas espera aí, você tem que desenvolver dentro das regras. Enquanto você não estiver dentro das regras, você não vai poder ir adiante com o empreendimento. Para não acontecer que nem aconteceu com a cava subaquática, que depois que ela estava lá pronta, já toda encapsulada praticamente, é que foram discutir na audiência. Verdade.
Luciana, deixa eu te falar, ela falou que não fala bem, gente, ela é a entrevistada que eu chamei aqui desde o início que eu comecei a fazer esse programa, que desenrola tudo, fala sozinha, faz o programa praticamente sozinha. Desculpa. Imagina, achei ótimo. Agora, pra gente terminar o programa, eu queria que você contasse pra gente sobre essa assessoria que você faz para os próprios advogados, que você presta uma consultoria para advogados. Queria que você me explicasse um pouco sobre isso. Então, Cláudia, é assim, essa desmitificação que a gente faz tanto para aluno e também para advogado, né? E não é só na área ambiental, a gente faz isso também na área civil. Eu trabalhei muitos anos, isso foi uma das razões que a gente passou a fazer isso no escritório. Eu trabalhei muitos anos como assessora jurídica, concursada do Tribunal de Justiça. Fiquei por 11 anos, a gente fazia sentenças, despachos em vara acumulativa civil. E aí a gente tem muito contato, né, com inicial, contestação, aí você vai lá e é muito contato com isso. Então, muito advogado já sabia que eu já fazia isso, né? Mas é na hora da defesa oral ou é tudo? Não, na hora... tem escritórios que não fazem sustentação oral no tribunal, por exemplo. E aí também nós somos contratadas para fazer isso, porque nós temos essa experiência. Então, em qualquer seara dentro da matéria civil, seja família, sucessões, contratos, responsabilidade civil, e aí a área de difusos, consumidor e ambiental, nós fazemos a sustentação oral também. E assim, ajudar os profissionais, aquilo que antes era só um cafezinho, ou aquilo que antes a gente chamava só de parceria, hoje você não precisa fazer, fazemos, né? Estamos fazendo uma agora, por exemplo, em previdenciário. Nós temos a doutora Vivian, que faz o previdenciário para a gente. Temos parceria. Mas essa consultoria também ajuda outros profissionais a desenvolver, a se interessar, é muito importante. Sim. E aí, fora isso, que eu acho que quando você jura lá no seu diploma, eu, por exemplo, eu faço o que eu amo, né? Isso já é meio caminho andado, você que está pensando o que fazer, mas também é importante a gente se doar um pouquinho para a questão da social, sabe? Então, é por isso que a gente leva os projetos para o MEC, alguns foram aprovados para as diretrizes nacionais de ensino jurídico, por isso que a gente leva propostas para mediação judicial e extrajudicial que foram aceitas, que foram para Brasília. É por isso que a gente se envolve e faz com que, através do direito, a sociedade muda, porque o direito é isso. O direito é a organização e reorganização da sociedade. Muito bem, perfeito. Muito obrigada, Luciana. Muito obrigada pela presença, uma advogada completa, é um prazer tê-la aqui. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Eu que agradeço. Quero ver se alguém tira... Muita gente acha que 2020 simplesmente não existiu. Mas aqui no Célula Mater, o ano foi um dos mais intensos. A gente precisou entender o momento para se adaptar, transformar, evoluir. Tudo novo com o objetivo de sempre preservar a vida. E pode escrever, para 2021, a nossa dedicação só não será maior do que a certeza de continuarmos ao seu lado. A nossa onda é te ver vivendo mais e melhor. É ter você curtindo a vida, sorrindo, abraçando, beijando, se movimentando tipo uma criança e, quem sabe, surfando. A nossa onda é ser o plano de saúde que mais cresce na Baixada. E você, qual é a sua onda? Blumed Saúde. A gente surfa na onda da saúde. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Eng Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Chegou a hora de vacinar os idosos de São Paulo. 8 de fevereiro, começa a vacinação de quem tem 90 anos ou mais. Dia 15 é a vez de quem tem 85 anos ou mais. Em breve, todos seremos vacinados. Até lá, evite aglomerações, use máscara. A vacina é do Butantan. E se é do Butantan, pode confiar. É do Butantan, é de São Paulo, é do Brasil. Governo de São Paulo. Estado de respeito.
Estamos de volta com a segunda entrevista da tarde. A nossa convidada de hoje é internacional. A psicóloga Marilisa Maza é mestre em desenvolvimento humano, autora e palestrante internacional. Boa tarde, Marilisa, tudo bem? Boa tarde, Cláudia. Obrigada por me convidar. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu também, eu que agradeço. Você também é mestre em programação neurolinguística, né? Especializada nisso, né? Sim, dou certificação há muitos anos. Um trabalho muito bonito que eu faço há muito tempo com pessoas da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil. Como é que é? Você é santista de nascimento e hoje reside, né, fixou residência em Nova York. Exatamente. Eu fui nascida e criada em Santos, depois fui fazer faculdade em Campinas e depois morei na Inglaterra por 4 anos e moro há 20 anos nos Estados Unidos. Então, sou dupla cidadania. E você acabou de lançar um livro, né? Sim, eu lancei meu 3º livro em inglês, chamado Líder Divas, que é uma sigla, né, dinâmica, inspirada, valorosa, atenta e sistêmica, que será lançada no Brasil daqui a 2 meses. E me conta um pouco sobre esse lançamento. Você trabalha com autoconhecimento de maneira geral, com liderança feminina, enfim, isso tudo, o seu livro é reflexo desse trabalho todo. Exatamente. Há muitos anos, uma das minhas grandes paixões é empoderar meninas e mulheres. A gente sabe que até hoje, infelizmente, a gente não tem o mesmo acesso a uma série de benefícios e incentivo que os homens têm. Uhum. Então, eu sempre sou presidente do The Female World, que é uma ONG, que ajuda meninas e mulheres em abrigos, em vários lugares, e a gente dá um apoio para elas poderem se lançar no mundo com mais força, com mais assertividade. E esse livro engloba 5 características importantes, só que está em inglês. Em inglês fica bonitinho porque são 5 Bs. Believe, behave, bestow, beware and bestow. Mas, em português, são 5 coisas fundamentais para a mulher ser assertiva, primeiro com ela mesma e depois com o trabalho. Por exemplo, ter dinâmica nas crenças. A gente aprendeu coisas quando era criança que não são verdade sobre as mulheres, sobre crenças limitantes sobre as mulheres, sobre o comportamento das mulheres. Então, a gente tem que revisitar que crenças que a gente está usando. Essas crenças estão ajudando a gente ou elas estão impedindo a gente de chegar onde a gente quer? Então, crenças é uma coisa bem importante, de ser dinâmicas, a gente tomar a liderança das nossas crenças. A outra parte, que é a segunda parte do livro, é com relação a comportamentos, né? Ter um comportamento inspirado. Se você decidir fazer alguma coisa, faça com gana, com vontade, não só de qualquer jeito. Isso é importante para a gente ser assertiva no nosso trabalho. Outra coisa do divas, né, da palavra, é o ver, de se sentir valorosa, de se sentir importante, porque todos nós temos um talento que vai ajudar o mundo. E esse talento não é ser mãe, filha, tia, mas ser aquela pessoa que traz dentro de você uma luz que só você pode dar para o mundo. Então, trazer isso à tona, perceber que a gente tem algo, mesmo que a gente tenha uma irmã gêmea, um irmão gêmeo, nós somos únicos nos nossos talentos e nos nossos gostos. E isso faz a vida ficar mais bonita quando a gente traz isso à tona. Então, valorizar esse nosso brilho interior, né? Depois, é ser atenta, é dar a volta por cima. Não importa que a gente caia 10 vezes, o importante é levantar 11. E não tem nada de errado em errar. A gente aprende errando, é assim que a gente aprendeu a escrever, a andar. Então, não tem que ter medo de errar. Se joga, se lança e caiu, bate e volta, dá a volta por cima. E por último, sistêmica. Sistêmica por quê? Porque todos nós temos algo para dar. Você dá uma oportunidade para todos nós aqui maravilhosa de falar sobre as nossas causas, de falar sobre a nossa missão de vida. Então, todos nós temos algo para compartilhar. E quanto mais a gente divide, mais a gente soma, não é verdade? Exatamente. Então, esses são 5 dos grandes partes do livro, para a gente fazer essa redescoberta de liderar a nossa própria vida. E começa no nosso coração, e começa dentro de casa. E aí a gente pode colocar depois no trabalho. Marilisa, você também faz palestras sobre esses temas todos e, além de liderança, você trabalha com mudança de profissão, mudança de carreira. Agora, na pandemia, né, teve muita gente que resolveu mudar de área.
Sim, alguns por livre e espontânea vontade e outras por necessidade, porque muitas empresas fecharam, muitas coisas estão sendo mais limitadas, então as pessoas estão tendo que se redescobrir. Então é aquela coisa de perceber qual é o meu talento, o que mais que eu posso fazer, além de fazer isso que eu costumava fazer. Então as pessoas também estão descobrindo nos últimos anos que elas querem se satisfazer com o que estão fazendo, não só fazer um trabalho e ganhar um dinheiro, as pessoas querem se realizar. Então tem duas partes aí, tem a pandemia, que limitou certos trabalhos, então as pessoas estão tendo que se jogar na internet, fazer coisas online, fazer coisas em casa que elas não estavam mais acostumadas, e tem o lado de satisfação pessoal. Sim. Então, eu acredito que nós, seres humanos, somos como um diamante. A gente tem várias facetas, mas no passado a gente foi acostumado a achar que só podia polir uma. Então, se você era jornalista, você ia ser jornalista a vida toda. E se você mudasse, ela não sabe o que quer. Hoje não, a gente está sendo permitido a polir várias, então você pode ser jornalista, artista, dançarina, você pode ser várias coisas, e por que não? E nessa minha metáfora de diamante, quanto mais você polir as suas facetas, mais você brilha. Então, hoje em dia, as pessoas estão se permitindo ter 2 ou 3 profissões, ter 2 ou 3 paixões, isso é muito lindo. Muito legal, gostei desse negócio do diamante, vou usar. Agora, deixa eu te falar, você é uma pessoa muito vivida, tem uma vivência muito grande, tanto pessoal quanto corporativa, profissional. A mulher, ela se cobra muito, né? Essa assertividade, não só profissional, mas também no amor, enfim, na maternidade. Como que você orienta nas suas palestras, nos seus atendimentos também particulares que você faz, para ela saber lidar com essa cobrança pela assertividade, mas por acertar e dar certo em todos esses setores da vida? Eu sempre tento falar para as mulheres o seguinte, a gente tem que aprender a sonhar, e sonhar grande, porque infelizmente, no mundo patriarcal que vivemos ainda até hoje, o homem foi incentivado, ele se joga, porque ele é corajoso. Por exemplo, quando a mulher é assertiva, dizem que ela é mandona e bosse. Se é o homem que é assertivo, ele é um bom líder. Então a gente tem que sair um pouco dessas amarras do passado. Sim, esses conceitos até, que até às vezes a nossa mãe passou pra gente, né? Exatamente, exatamente, com boa vontade, com boa intenção, Sim. Mas tem algumas amarras do passado que a gente tem que deixar para lá. E aí a gente pode focar naquilo que a pessoa quer. E aí eu sempre gosto de trabalhar com a plataforma de crenças, porque as crenças são os alicerces da nossa casa, vamos dizer assim. Não adianta você querer um objetivo super grande se você não perceber qual é a fundação da sua casa. Você quer um prédio, mas tem fundação para isso? Ou seja, você quer um objetivo, você está acreditando nisso? E eu digo que tem uma chave tripla, que é muito legal, que eu chamo de a chave do sucesso. Você tem que acreditar em 3 coisas. Primeiro, que o seu objetivo é possível. Se você não acreditar nisso, então não adianta, não vai nem começar. Segundo, que você é capaz disso. Porque tem gente que acredita que os outros podem, mas eu acho que... E terceira, é que você merece. E por incrível que pareça, eu trabalho com vários líderes no mundo, homens realmente não têm muito esse problema de achar que merecem, não. Que não eles sentem que merecem. A mulher, ela tem um pouco mais de dificuldade em sentir do fundo do coração que ela merece ser uma líder, ser uma boa mãe, ter tudo, sabe? Dá a impressão que a mulher fala assim, mas se eu tiver uma boa família, então tudo bem de não ter um bom trabalho. Não, você pode e deve ter tudo. Tem espaço para todo mundo. Então, essas amarrinhas são o primeiro jeito de começar a criar o espaço para poder ser mais assertiva e conquistar seu objetivo. Exatamente. Tem que acreditar e ter a vontade, né? Exatamente o que você falou. Tem muita gente ainda que fala, eu tive que abdicar da minha vida profissional porque eu quero ser feliz no amor. Então, eu tenho que abdicar do amor porque a minha carreira cresceu demais. E não, a gente pode realmente conciliar. E a mulher tem essa habilidade, né? Muito mais jogo de cintura até, né? Com certeza. Agora, o Brasil, ele está contratando aqui, está crescendo o número de mulheres, acho que no mundo todo, né? Em posições de liderança, nos Estados Unidos também, né? Sim. A que se deve esse crescimento? Você acha que é justamente pela mulher estar entrando por ela querer, inclusive? Porque se não tem candidata, não tem como você escolher, né? Exatamente. Esse ano nos Estados Unidos foi um dos anos com mais atividade política da parte feminina. Mais mulheres foram votadas para vereadores, deputados, senadores aqui também. do que no mundo todo. Porque a mulher começou a perceber que ela tem não só a vontade de ajudar, mas ela tem capacidade para ajudar. E ela está começando a ver que ela precisa encarar esses medos
para poder fazer um mundo melhor para todos. Já foi visto no mundo, em termos de ciência, que quando os governos dão investimentos para as mulheres, isso ajuda a sociedade inteira, porque a mulher, ela incorpora todos, na família, os amigos. Então, quando se investe na mulher, investe na sociedade. Então, eu estou muito feliz com essa nova adesão das mulheres na política, sabe? Mais falando, saindo das ruas. Então, a gente precisa disso. Afinal, nós, mulheres, somos a maioria do planeta. Nós somos mais ou menos 51% ou 52%. Então, a gente tem que ter uma representação. Não é que a gente queira mais direitos ou estar mais presente, a gente quer meio a meio, porque o homem tem o seu papel e a mulher tem o dela, né? Agora, eu acho que assim, a mulher, por exemplo, nos pontos positivos, a mulher já aprendeu a colocar, você acha que de maneira geral, ela consegue colocar a razão à frente da emoção? Ou essa questão da emoção também faz parte do contexto? Queria que também você falasse sobre os pontos positivos da mulher no meio corporativo, né, da personalidade feminina, e também o que ela precisa cuidar mais. Sim. Eu formo líderes, eu ajudo a criar novos gerentes, novos diretores, novos CEOs, tal, eu dou treinamentos empresariais. E uma coisa que as pessoas estão começando a aprender é que ter coração vale a pena, que é o que a mulher tem, é emoção, não tem nada de errado um líder se emocionar, ele entra em contato com o grupo. Um bom líder é aquele que inspira, não aquele que manda. Existe uma grande diferença entre ser chefe e ser líder. Às vezes os chefes não são líderes, às vezes os líderes não são chefes. Mas os líderes são as pessoas que impulsionam a gente a ter vontade. E quando a gente tem vontade, é quando toca no coração. Sim. Por mais que todos nós sejamos racionais, é no coração. A gente compra com o coração, a gente compra com sentimento, a gente investe numa amizade pelo sentimento. A gente, hoje em dia, os milênios, eles querem trabalhar em lugares que eles sentam orgulho. Sim. E orgulho vem do coração, de estar engajado com alguma coisa ambiental, como falou a Luciana antes, engajado com melhorar o planeta, melhorar a vida das mulheres, das crianças, enfim. Então, a mulher tem esse dom. Sim. É que antigamente, num sistema mais patriarcal, a pessoa ser emotiva ou se emocionar era uma fraqueza. Fragilidade, né? Não. Honre essas emoções. O líder é aquele que realmente abre o coração e faz todos nós nos inspirarmos para seguir uma missão, algo maior, que vai além só dos nossos benefícios individuais. E é muito bacana isso que você falou, dessa questão da inspiração, né? Do chefe e do líder, até porque o líder e o chefe, enfim, ele não vai conseguir fazer tudo, né, de uma maneira perfeita. Ele vai ter que ter pessoas que agreguem e façam bem o que ele não faz, porque ninguém faz tudo de uma forma perfeita. Então, ele vai ter que ter essas pessoas que vão fazer parte do resultado final da equipe dele. E isso é importante, né? Que ele inspire e saiba tirar o que cada um tem de melhor, porque não adianta ele querer cobrar de uma pessoa aquilo que ela não pode dar. Então, ele tem que ter uma equipe justamente para poder fazer com que ela se una e o resultado fique perfeito e ele que vai se responsabilizar por esse sucesso, né? Exatamente. Os grandes líderes usam também uma estratégia chamada de liderança lateral, ou seja, todos nós estamos numa mesa redonda, onde o líder se coloca na mesma posição, onde todos têm o direito de dar opiniões e trazer soluções, porque às vezes as soluções vêm das pessoas que estão mais assim de fora do que quem está dentro. Então, se a gente permitir que todo mundo entre nessa mesa redonda de poder participar, um bom líder não é aquele que traz as soluções, é aquele que aprende a buscar as soluções com todos e dá oportunidade a todos. Então, a ideia de que o líder tem que trazer soluções é uma coisa arcaica, que não se usa mais, que o chefe tem que ter todas as soluções. Não. O chefe, ou melhor, o líder, ele tem que proporcionar um ambiente para a criação dessas soluções. Não necessariamente precisa ser ele. Pode ser o faxineiro, a assistente, qualquer um pode trazer uma solução que os líderes lá de cima não pensaram. Então, se existe um ambiente de criação de soluções, a empresa ganha. Sim, mas o líder tem que saber ouvir, né?
Até que ele não sabia antigamente, hoje ele tem que saber ouvir, porque aí é que vem a solução, né? Exatamente. A humildade, eu sempre digo que a humildade é uma grande ferramenta do líder. É ouvir a todos, porque todos têm algo para contribuir, todos têm solução, todos têm algo a contribuir, a trazer, a ajudar, só que a gente precisa ter humildade para ouvir. Ele é líder por quê? Porque ele vai ter esse discernimento, né? Vai ouvir, vai saber filtrar, né? Agora, de maneira geral, para a gente terminar, que o nosso tempo passa tão rápido, já estão me avisando lá que temos que encerrar. Você acha que a mulher, ela tem mais sensibilidade para conseguir ser mais estrategista? Ela consegue o que ela quer com mais jogo de cintura? Ela tem essa sensibilidade de não ir assim... Porque, claro, às vezes tem gente de todos os tipos de personalidade, mas a mulher consegue dar o jeitinho dela sem aquela coisa do trator, né? Tem. A mulher tem isso inato, primeiro porque a mulher é multitasker. Ela sempre sabe fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E ela tem coração. Então, a mulher, por natureza, sabe dividir a atenção, sabe dar a vez para todo mundo. E agora ela só precisa acreditar que ela pode e merece. E é possível ser líder. Porque líder, a gente é em casa, a gente influencia a família, a gente influencia... Qualquer um é líder. Todos nós temos influência com alguém, seja com os filhos, seja com os amigos. Agora é usar essa liderança com foco, sabendo que a gente faz a diferença. Todos nós, não importa quem sejamos, todos nós fazemos a diferença na vida de alguém. Então o que a gente fala, o que a gente pensa, vira como se fosse uma gotinha no lago, vai reverberando e vai afetando as pessoas. Então você, mulher, você tem esse poder, você merece, você pode. Agora é só ir pra frente. E a gente tem persistência, né? O que é melhor. Exatamente. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Cláudia. Muito obrigada. A gente volta já com mais um tema feminino, a amamentação. Fica aí, já a gente volta. A nossa onda é te ver vivendo mais e melhor. É ter você curtindo a vida, sorrindo, abraçando, beijando, se movimentando tipo uma criança e, quem sabe, surfando. A nossa onda é ser o plano de saúde que mais cresce na Baixada. E você, qual é a sua onda? Blumed Saúde. A gente surfa na onda da saúde. Programação especial na Santa Cecília TV. Clássicos do Cinema traz sempre filmes especiais que foram sucesso de bilheteria. Nas madrugadas de domingo a sexta, 1h30 da manhã e no sábado à meia-noite. Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. Olha só, começamos mais uma semana e uma semana daquele jeito. Tite, um querido professor de música, veio aqui e ensinou muita coisa legal pra gente. E aí, perdeu? Não viu? Então corre no YouTube que tem todos os programas lá pra você ver. Mas calma, que eu volto nesta terça-feira com um programa sensacional pra você. E ó, em ritmo de carnaval. Mesmo sem o feriado, dá pra comemorar dentro de casa. Até lá, tchau! Agora, Santa Cecília TV te acompanha em qualquer lugar que você estiver. Santa Cecília Aplicativo. Toda a programação ao vivo da Santa Cecília TV e você ainda pode acompanhar as notícias do Santa Portal e ouvir a 107,7 Santa Cecília FM. Baixe agora mesmo na Play Store do seu smartphone e leve a Santa Cecília para qualquer lugar do mundo. Santa Cecília Aplicativo. Toda a qualidade e tradição agora em suas mãos. Olá, voltamos e neste último bloco do programa a gente vai falar de amamentação. A OMS, Organização Mundial de Saúde, e o Ministério da Saúde recomendam que os bebês sejam amamentados exclusivamente até os 6 meses com leite materno. A enfermeira Sandra Abreu é especialista em amamentação e vai dar boas dicas aqui pra gente para que esse amor, né, esse ato de amor ocorra da forma mais saudável possível. Boa tarde, Sandra, seja bem-vinda. Boa tarde, Cláudia, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente, né? Para falar sobre algo tão importante. Tão importante. Então é isso mesmo, né? Até os 6 meses, nem água, Sandra? Nem água, né? Leite materno exclusivo, né? Nada de aguinha, chazinho.
infelizmente, ainda recomendam, né? Ainda indicam, dá chazinho, dá aguinha, tá muito calor. Mas não, é leite materno exclusivo. Inclusive, quem toma fórmula, que não pode, a mulher que não amamenta e o bebê toma fórmula, também é só leite. É só leite, só sem água. Porque o leite já quase todo formado por água, sim, né? Sim, exatamente. Então, é uma recomendação antiga. E falando, né, de poder, né, de empoderamento materno, né, a amamentação é assim, nada mais é do que um grande empoderamento materno. Né? A mulher tem que se sentir poderosa, né, porque ela gesta, né, 9 meses, pare e ainda nutre um ser humano até os 6, pelo menos até 6 meses, inclusive até 2 anos ou mais. Sim, é uma satisfação. Eu amamentei minha filha 1 ano, aqui meu depoimento pessoal, e aí depois ela não quis, chegou uma hora ela não quis mais mamar, eu fiquei até meio frustrada, mas enfim, você vendo a criança crescendo e falando, nossa, ela está crescendo com o meu leite. Se sente poderosa. É muito legal isso. É muito interessante isso. Agora, quando que é já no momento do parto, né, que eles falam aquele momento de hora ouro, né? A hora ouro. Na primeira hora, depois do nascimento, hora. Já é interessante que ela seja amamentada. A recomendação é que o bebê, na primeira hora de vida, fique em contato já pele a pele com a mãe e já mame, se assim o bebê desejar, porque é ele que vai buscar geralmente, né? Então, é muito importante essa primeira hora o bebê estar em contato pele a pele com a mãe. Né? É aquele colostro, né? Que não tem nem a cor branca ainda, mas ele já é muito nutritivo. O colostro, né? É muito, é imunidade pura, né? É pura imunidade para o bebê. A primeira, assim, é tão importante que é considerada a primeira vacina para o bebê. E muitas vezes não dá nem para ver, você aperta o peito e não sai nada, mas quando o bebê pega, vem muito colostro, né? Então, por causa da liberação de hormônios. Agora, tem muita gente perguntando e com dúvidas, né? A gente está recebendo muitas que amamentam, muitas mulheres que estão na fase de amamentação, né, de lactação, perguntando se elas podem tomar vacina do Covid. Realmente. Como é que tá isso? Realmente as mulheres estão bem confusas em relação a isso, né? E, na verdade, assim, a gente, para responder isso, a gente tem que lembrar dos benefícios do aleitamento materno. Não somente para a mãe, para o bebê, não somente para a mãe, mas para o bebê também. Até da imunidade, isso, né? Não só nutricionalmente falando, mas a imunidade, né? E também contra as doenças e agravos à saúde, assim. Sim. Por exemplo, o bebê fica doente, com a imunidade do leite materno, essa doença se torna menos agressiva para o bebê. Fica menos alérgico, não é? Menos alérgico, tem várias coisas, né? Doenças bacterianas, né? Que nem doenças gastrointestinais, assim, infecções. Então, o leite materno é bom para várias coisas. Pensando nisso, e também que a recomendação é que a mulher, por exemplo, que está amamentando, e pega o Covid, né? Pega a doença, ela deve continuar amamentando. Então, ela tem que ser apoiada, se ela assim desejar e tiver em condições, ela deve continuar amamentando, ela estando com o vírus ativo, o vírus vivo dentro dela. Ela passa imunidade? Ela passa, na verdade, os anticorpos vai passar para o bebê. Então, se essa é a recomendação, imagine essas 2 vacinas até o momento liberadas pela Anvisa, elas não são de vírus vivos, né? Então, elas não têm o poder de causar doença na pessoa. Sim, o vírus é inativado. Né? Exatamente. Então, a recomendação, a mais nova, assim, a mais recente, a nota da Febrasgo, né? Diz que as mulheres, se forem convocadas, porque assim ainda tem que chegar o momento delas, né? Porque elas devem tomar com segurança, receber a vacina. Claro, ela tem que avaliar com o médico dela, né? E chegar, lembrando dos benefícios da amamentação e também da importância da vacinação para ela e para o bebê dela, né? E aí esses anticorpos da vacina que ela tomar também podem ser passados para o bebê e proteger o seu bebê. Então, é importante ela estar avaliando com o médico, mas a recomendação hoje é que se ela for convocada para isso, ela receba com segurança. A amamentação é boa para todo mundo, né? A mãe perde peso, o filho fica mais saudável e os benefícios são eternos, por toda a vida, né? Para a vida toda, né? Não é só no momento que está amamentando. Se pensar que a cada ano amamentado, o bebê se torna um adulto mais inteligente. Então, a cada ano previne amamentado... obesidade. Exatamente. Então, além de aumentar o QI, previne obesidade e várias outras doenças do adulto, né? E é muito importante, assim, o ideal, assim, se a mulher pode, ela tem que lutar por isso, porque
apesar de ser tão importante, o início é muito desafiador. Algumas Sim. mães dizem que é até desanimador, né? Que é muito difícil, né? Passar por aquele início. O aprendizado para a mãe e para o bebê é muito difícil. Agora, você lida com essas mulheres diariamente, qual a principal dificuldade? A pega? O que mais dificulta que esse ato se engrene, né? Porque a amamentação tem uma hora que ela engrena e aí normalmente dá tudo certo. Na verdade, assim, o início, assim, é muito difícil. Eu falo, na barriga não tem peito, como é que o bebê nasce sabendo? Então a gente não tem que exigir isso do bebê. É meio instintivo até, né? Não sei se é instintivo, né? Porque sugar um dedo que coloca na boca dele ou uma chupeta é uma coisa. Ordenhar o peito da mãe, ele tem que aprender. É complexo o negócio, né? Eu falo, ainda é chamado de preguiçoso, nervoso, acho que eles querem voltar para a barriga, né? Então, é um processo de aprendizado. Por isso que é importante essa mulher, ela buscar informação já desde a gestação, porque algumas imaginam isso mesmo, inato, vai nascer, vai para o peito, e aí começa a frustração. Porque tem casos muito difíceis, que o bebê não quer pegar, que está muito descoordenado, a mulher não consegue. Às vezes o seio muito sensível, machucado. Tem mulheres que têm muita sensibilidade no peito, então depende de cada caso. O que é importante saber? Que para cada caso tem uma solução, né? Busca ajuda, né? Que aí, essa fase difícil vai se tornar menos difícil, né? Mas vai continuar um pouco difícil, mas vai melhorar, né? Vai ter, pelo menos vai ter uma esperança. E a questão da disponibilidade? Porque quando o neném nasce, ele mama praticamente toda hora, né? Livre demanda, normal, todo mundo assim. Porque eu tive experiência com a minha filha. Mas aí, se você pode oferecer, como é que funciona para a mulher que está com o bebê pequeno? Eu sei que ela tem um acompanhamento do pediatra, enfim. Sim. Mas é importante que ela amamente sempre livre demanda, né? Porque a gente não sabe quando o bebê está com sede, só uma sedezinha ou realmente com fome. Então, como que a gente vai limitar o tempo? Olha, só daqui 3 horas vai mamar. E não, é daqui 3 horas. Ele chora de fome, aí vai entreter de outra forma, porque fazem isso, né, para criar uma rotina. Sim, mas não é legal. Às vezes é sede, é isso mesmo. Às vezes ele mama pouco, aí fala, não, tem que mamar uns 15 minutos em cada lado. O peito é uma extensão do cordão umbilical. Então, às vezes ele quer ficar ali porque ele quer um aconchego, segurança, né? E aí a mãe não coloca porque não deu as 3 horas ainda. Então, é importante a amamentação sob livre demanda, principalmente os 6 primeiros meses, onde a amamentação deve ser exclusiva, né? Tem uma pergunta chegando agora aqui, acabei de ver, o silicone, a mulher que tem silicone na mama, isso interfere na amamentação? Geralmente não, mas depende por onde foi colocado. Se foi pela areola, tirou a areola, colocou, quando mexe na areola pode complicar um pouquinho, mas geralmente o silicone não interfere na amamentação. Apesar do peito ficar um pouquinho mais sensível, geralmente. Mais sensível. Agora, com relação a quando o leite fica empedrado, né, que falam, isso daí, para evitar, ela tem que realmente dar de mamar, a amamentação. Fora, o peito está empedrado, né? Isso acontece muito, né? Na apojadura, que é na descida do leite, né? Então tem que fazer uma massagem mais compressiva, né? Na horizontal, na vertical, enfim, chacoalhar o tal do shake. Isso vocês fazem na própria maternidade? Geralmente, na maternidade, o leite não desceu ainda. Então, é geralmente quando chega em casa que acontece a apojadura, que é a descida do leite. Aí é importante fazer essa massagem. Mas o que é importante dessa massagem? É amaciar a areola. Amaciou a areola, o peito pode estar uma pedra, o bebê abocanha e aí a mulher vai ajudando o neném a tirar o leite que está lá atrás. E é importante que ela faça um preparo durante a gestação? Sim, é importante. Tem cursos de amamentação já na gestação. É muito importante que ela se prepare, porque na gestação ela tem tempo, mas tem mais tempo. Ela vai ter mais tempo, porque depois que o bebê chegar é que ela vai estar no olho do furacão. Então, para aprender é mais difícil. Então, a recomendação hoje é a preparação realmente da mulher, através da informação. A informação é tudo. Agora, a alimentação da mãe, para a gente terminar aqui, a alimentação da mãe interfere na qualidade do leite, na cólica? Algumas vezes, sim. O que tem que ser avaliado? O bebê está mamando, tem que ver se ele... Cólica, o bebê geralmente tem até o 3º mês pela imaturidade, mas às vezes mesmo a mulher... Mesmo ela se alimentando de uma forma Mesmo se alimentando perfeitamente bem, tudo natural, enfim. Muitos bebês têm por causa da imaturidade, como eu disse. Só que algumas vezes a mulher come, por mais natural, por mais saudável que seja, come alguma coisa que vá causar alguma reação no bebê. Mas isso é imediato. Então ela vai falar...
ele teve cólica essa noite, o que eu comi ontem? Ela fala, ai, será que foi tal coisa? Aí ela fica sem comer uns dias. Então, ela é muito importante uma alimentação saudável, comer tudo que ela já estava acostumada a comer desde que saudável, moderadamente, porque sim, a alimentação dela vai ser ótimo, vai deixar o leite ainda melhor ainda para o bebê, apesar de que até uma mulher totalmente desnutrida, o leite dela ainda é o melhor do mundo para o bebê dela. Toda mulher tem leite? É uma pergunta que não quer calar, né? Depende. Tem uns problemas de saúde mesmo, hormonal, tem alguns problemas que diminuem essa produção de leite. Entendi. Muito obrigada, Sandra, pela sua participação. Novamente, muito rápido, infelizmente, mas você volta. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês, viu? O prazer é o meu. E hoje, a música que fecha o nosso programa é do fantástico Billy Paul, It's Too Late. Um beijo pra você, boa tarde, até semana que vem. Too late, too late, too late, baby, too late, too late, too late, baby. Baby, no more, just a pass the time. There's something wrong with it, can feel tonight. Whatever the changes, oh baby, we just stop. And it's too late, baby, now it's too late. Do we really try to make it? Something